Olá meus amigos, sou o professor Bruno Lever e estou aqui hoje para dar mais uma dica para vocês. Hoje o assunto é barzinho, restaurante. Bom, quando nós vamos num barzinho nós temos que ficar atento a três questões. Primeiro, a gorjeta, os 10% são facultativos, não são obrigatórios. Nós só damos se nós tivermos ficado satisfeitos com o atendimento do garçom. É muito importante atentarmos para a gorjeta, porque a gorjeta, os 10%, eles vão servir de estímulo ao garçom pelo bom trabalho feito e de desestímulo ao garçom pelo mau trabalho feito. Então o garçom deve trabalhar pela gorjeta, né? Dar um bom atendimento para conseguir obter os 10% ou quem sabe até mais. E, por outro lado, deve ser desestimulado, advertido de um eventual mau comportamento por meio da recusa de se pagar os 10%. Então, a lei permite ao consumidor não pagar os 10%. Ele é facultativo, vai depender da análise do consumidor, da qualidade do atendimento do garçom. Segundo, o couvert. Em um outro vídeo eu já falei preliminarmente sobre o couvert, mas o couvert, ele é aquele pãozinho que é deixado na mesa do consumidor, ou então aquele rapaz tocando um violão lá no cantinho, chamado de couvert artístico. São serviços aí disponibilizados pelo restaurante. O importante é saber que o consumidor só pode ser cobrado por esse serviço, por esse couvert, por esses produtos, se ele tiver previamente solicitado ou anuído. Ou seja, para que seja cobrado o couvert artístico, tem que ter um aviso de entrada avisando que tem um show lá dentro, alguém tocando um violão e que é cobrado R$15, né, por aquele show. E aí o consumidor pode optar por não entrar no estabelecimento e não pagar o couvert. Da mesma forma, aquele pãozinho que foi deixado lá na mesa, o consumidor só tem que pagar por ele se previamente o solicitou. Se o garçom passou e deixou o pãozinho lá sem o consumidor pedir, o consumidor pode comer o pãozinho e não tem a obrigação de pagá-lo. Aqui eu repito, o artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, bem como no seu parágrafo único, diz que é proibido ao fornecedor enviar e entregar ao consumidor produto ou serviço sem solicitação prévia. E que quando, mesmo assim, sem o consumidor pedir, o fornecedor ainda assim entrega um produto para ele, e o consumidor pode considerar esse produto como uma amostra grátis, podendo consumido, não tendo obrigação de pagar. E a terceira observação é aquele aviso que costuma vir na comanda. Em caso de perda da comanda, o consumidor terá que pagar a importância de R$500, R$600. Isso é proibido também pelo Código de Defesa do Consumidor. É obrigação do fornecedor ter o controle de tudo que os seus consumidores no interior do seu estabelecimento consomem. E aí, o consumidor que perder a sua comanda não pode ser penalizado, porque esse dever de controle do que foi consumido não pode ser transferido para ele. Ele é do fornecedor, o fornecedor é que mesmo dando uma comanda para o consumidor tem que ter o seu controle próprio, né? E lembrando aqui que o fornecedor não pode, nesse caso, ou no caso do consumidor que se nega a pagar o couvert, por exemplo, impedir a saída do consumidor do estabelecimento, porque aí configuraria até a prática do cárcere privado. Então, o consumidor que perdeu eventualmente a comanda paga o quanto ele acha que tem que pagar, se o fornecedor não tiver nenhum controle e não conseguir apresentar as despesas totais, e vai embora. Não pode ser constrangido e obrigado a ficar ali, né, sob pena de ser responsabilizado civilmente, criminalmente, né? Lembrando também que o Código de Defesa do Consumidor diz que o fornecedor, na cobrança de débitos, não pode expor o consumidor a ridículo, ou seja, não pode aí expô-lo a uma situação vexatória, a humilhação de impedi-lo de sair do estabelecimento, deixá-lo preso lá dentro, né? Com essas três dicas, com certeza, as suas idas aos barzinhos, aos restaurantes, vai ser muito mais tranquila e consciente.